Então, gente, voltando aqui ao segundo vídeo da nossa aula de número 8, falando sobre o teólogo católico Henri de Leboeuf, teólogo francês. Nós destacamos, então, as coisas mais interessantes, né, os fundamentais. Primeiro, que ele foi um erudito, um homem intelectual de muita pesquisa, que começa a sua pesquisa com os pais da igreja, profundamente, a teologia da patrística, depois do tempo medieval, a teologia medieval, chegando até o ateísmo contemporâneo. Então foi um período, né, que ele estuda da história da teologia, na história, bem extenso. A produção dele é bem robusta, né? Ele trabalha também com o diálogo interreligioso, pegando até sobre o budismo japonês e outras religiões, né? Tentando fazer pontes ali, diálogos dentro desse pensamento. Mas apesar disso, ele se mantém muito fiel à igreja. Inclusive, em 1983, ele se torna cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a gente vai ver dentro do pensamento dele, né? Ele vai registrando ao longo de todo esse tempo uma fidelidade muito grande à Igreja Católica Romana e a centralidade, que é uma questão doutrinal mesmo da igreja, que a Igreja Católica Romana, ela é única, ela é a Igreja de Deus na Terra. E ele então vai confirmar esse pensamento de muitas formas. Eu vou ler para vocês alguns desses escritos que ele fala, separei alguns aqui, né, alguns pensamentos dele, demonstrando esse poder da Igreja Católica Romana, esse caminho assim indiscutível que para ele é a Igreja, tá? Então diz assim, ó, a Igreja não, quando diz a Igreja, não é a Igreja cristã, é especificamente a Igreja Católica, tá? Então ele diz assim, a Igreja não só é a primeira entre as obras do Espírito Santo Santificador, mas também compreende, condiciona e absorve todas as outras. Então, vocês vejam, ele coloca, tudo está centralizado ali. Todo o processo de salvação se realiza nela. Para dizer a verdade, identifica-se com ela. Mais ainda, o mistério da Igreja é o resumo de todos os mistérios. Quando fala desses mistérios, é o transcendental, o divino, o eterno. É, por excelência, nosso próprio mistério. Abraça-nos por completo, rodeia-nos por todos os lados, já que Deus nos vê e nos ama em sua igreja, já que Ele nos quer nela, e nela é onde nós o encontramos, e nela é também onde nós aderimos a Ele e onde Ele nos faz felizes. Então, vocês vejam que a Igreja, né, católica, apostólica, romana, tem assim uma centralidade inquestionável. Vou ler alguns outros aqui para vocês. A fé da Igreja. A fé que o Senhor lhe concedeu, que venha a ser nela uma força ardorosa, que é fundamentada e que a sustenta. A fé que nós não podemos professar se não nos associarmos a toda a igreja e da qual somente podemos participar numa medida muito pequena. Era aquela fé perfeita e inalterável, aquela fé sempre plena, sempre igual, sempre serena, aquela fé perseverante, inamovível, como a cruz de Cristo, que não é sacudida por nenhum escândalo, que nunca duvida nem vacila, que nunca está sonolenta. A fé viva e vivificante,
que frutifica no mundo inteiro, na qual se acende e se insere a fé de cada um dos indivíduos, que a nutre e a reconforta até o ponto que, quando alguém de nós diz, eu creio em Deus, sempre fala na igreja e em dependência da igreja. Vejam como ele coloca que não há salvação e não há revelação de Deus fora da igreja. Se há 2 aulas atrás a gente viu no teólogo Karl Barth que ele coloca que a revelação de Deus se dá através da palavra e em Cristo Jesus, a gente já vê aqui este teólogo não, ele exemplifica isso tudo sendo a igreja o alicerce principal desse conhecimento e dessa aproximação de Deus, né? Diz ainda assim, ó, a confissão de fé no símbolo, quer dizer, o credo apostólico, se pronuncia sempre como em nome de toda a igreja. Isso é o que se faz com que, ainda que aquele que não tem senão uma fé informe, e ainda que esteja desprovido das disposições ideais, possa, contudo, dizer com toda a verdade que ele crê. Pode fazê-lo pelo fato de pertencer à igreja, que lhe permite falar na pessoa da igreja, enquanto que, ao contrário, quem voluntariamente se separa da igreja não tem uma fé válida. Olha como essa experiência da fé na visão desse católico, né, desse bispo, desse cardeal, e é muito intensa, ratificando a singularidade da Igreja Católica Romana, tá? Ele continua, de igual modo, nossa predestinação em Cristo é a predestinação na igreja. São Paulo nunca pensou em tal predestinação a não ser nesta perspectiva total. Jesus Cristo nos ama a cada um e a cada um nos diz, como a Moisés, conheci-te pelo nome, porém não nos ama separadamente. Ele nos ama em sua igreja, pela qual derramou seu sangue. Então aqui não é pela humanidade, né? É pela igreja. Por isso nosso destino pessoal não pode se realizar a não ser na salvação comum da igreja, desta mãe da unidade. Ele continua dizendo, a igreja não é Deus, mas a igreja de Deus. Ela é a sua esposa inseparável que o serve na fé e na justiça. A casa de Deus, onde ele nos recebe para perdoar os nossos pecados. Esta igreja, que é a coluna da verdade, é onde nós cremos retamente em Deus e onde o glorificamos. Então, às vezes, a gente até sente um pouco a distância desse valor que é dado à igreja. E aqui a igreja não é meramente um endereço, um templo, mas ele coloca a igreja como essa instituição sagrada e única de Deus aqui na terra, a única noiva de Deus aqui na terra. Ao mesmo tempo, nós vemos também o fenômeno, né, daqueles que são chamados de desigrejados, não é assim? Aqueles que pensam que não precisam da igreja, não precisam do culto, não precisa da Santa Ceia, não precisa da comunhão dos irmãos, não precisa compartilhar os dons, não precisa de nada disso. Ele crê em Deus na casa dele, crê em Jesus na casa dele e está tudo certo. Então, me parece que nós vamos vendo assim polos, né, de modos de como se crê. Tantas maneiras de se crer. E aí o nosso desafio é, de uma forma legítima, firme, apresentar esse evangelho do reino, né, mostrando que não é a igreja instituição, mas é a igreja noiva de Cristo, né? E ela está espalhada pela terra,
não é única uma como denominação, né? Seja protestante, seja católica, seja ortodoxa, mas é aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que nasce de novo, que abandona a sua vida no pecado, na carne. Quando fala carne, são as nossas paixões, né? É a nossa inclinação para o pecado, para o mal. Seja a preguiça, a soberba, o orgulho, a vaidade, a lista é longa, né? Aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos separa de Deus, tá? Então ele vai ter assim várias afirmações, todas elas falando com efeito, por uma parte, a série de erros e desvios que apareceram ao longo dos séculos passados, que deram origem a tantos cismas, ou seja, tantas divisões, que provocaram tantas discussões, conflitos e desordens, e que ainda continuam produzindo entre nós os seus frutos, vão juntando-se, outros mais sutis, que às vezes minam a consciência católica, mesmo naquele modo, alguns sentem a atenção do cisma ou a heresia formal. Então a gente vê sim que ele foi um teólogo absolutamente comprometido com a sua igreja, né? Embora tenha proposto também um diálogo mais aberto com outras religiões e até com o ateísmo, ok? Gente, nós temos ainda muitas falas sobre mas todas nessa mesma vertente, né? Que ele coloca aqui para nós. E aí ele vai louvar a igreja, ele vai engrandecer essa igreja única, católica, apostólica, romana, como a única casa, o único meio pelo qual a salvação pode ser alcançada, tá? Então ele ratifica essa crença da Igreja Católica Romana, ok? Então, como nós passamos um trabalho na aula passada, você vai ter a opção de escolher dos vários teólogos que são pontuados ali, você vai escolher um desses teólogos para poder estar fazendo o seu trabalho. Ele me parece que está na lista também. Então, se você quer aprofundar um pouco mais como pensava esse teólogo contemporâneo, quais foram outras contribuições ou outros trabalhos acadêmicos que ele escreve, você pode verificar, pode ingressar nessa vertente aí. Temos 3 teólogos protestantes e 3 teólogos católicos apontados no nosso trabalho. Não deixe de realizar o prazo de entrega, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui para dizer para vocês. O prazo de entrega é no dia 16 de novembro. E essa aula a gente vai ficando por aqui, que a minha voz hoje está bem debilitada, mas a gente vai ficando por aqui então, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.